Assumi um compromisso com o dom da palavra, e o compromisso que eu assumi é de ser um pregador profeta. Não que eu seja o profeta, não é isso. Mas ao abrir da boca, ao abrir da palavra, entender que Deus está falando aos corações. E para a gente, pastores e pastoras, que estuda a palavra, que tem um campo teológico, campo histórico, a semântica, a gente estuda a Bíblia todo dia, lê a Bíblia todo dia, a gente quer ir para a racionalidade, para a função teológica, mas nós somos uma igreja pentecostal, amém? E o meu coração ele é aquecido pelo dom do Espírito. E eu estava ali ouvindo isso tudo, e o meu coração se inclinava para falar das coisas que Deus tem prometido a esta igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo uma pequena leitura que encontra-se no Pequeno Profeta. Pequeno que diz é a teologia sistemática, melhor, a teologia bíblica antes da sistemática, chama de Profeta Pequeno, Abacuque. Sim, as crianças podem retirar-se, por favor. Obrigado. Abacuque, no capítulo 2, ele tem um título chamado A Resposta do Senhor. E a partir do verso 1, nós vamos começar uma leitura até eu dizer o amém. Abacuque, capítulo 2, do verso 1, ele está vizinho a Naum e a Sofonias. São dois vizinhos muito desconhecidos, mas são vizinhos, tá? Naum e Sofonias. Eu acho que Sofonias é mais desconhecido ainda de muita gente, não é verdade? Não tem nada a ver com o Nordeste, com sanfona, tá? É Sofonias. Abacuque, capítulo 2, do verso 1 em diante. Não é só o Nordeste não, né? Aqui também tem o ritmo sertanejo. E a palavra diz assim: e sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem correndo passar. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Queridos, eu já fiz essa leitura em outros tempos aqui com vocês, mas hoje o meu coração, ele é aquecido pelo Espírito para falar sobre uma dinâmica nessa palavra. E a dinâmica é a visão. A visão é extremamente importante. A visão é importante para as empresas, a visão é importante para a nossa vida. Quando a gente sofre algum tipo de enfermidade nos olhos, ou quando cai um cisco, ou quando a gente está com algo na visão, a gente sofre. Eu me lembro que quando eu estava com 30 e poucos anos, uma pessoa chegou para mim e disse: você tem uma boa visão, o senhor enxerga tudo, porque eu tinha umas bíblias bem pequenininhas, com aquelas letrinhas de formiga, e a pessoa disse: mas daqui uns dias o senhor vai perder essa visão, porque o senhor lê muito. E aí na hora que eu fui usar o bendito óculos, eu disse: aquela palavra aconteceu. Então a visão é extremamente necessária. A visão, ela nos conduz. A visão, ela diz aonde nós estamos. E aqui no texto em que nós estamos lendo, diz que o profeta, ele usa de uma simbologia muito apropriada para a segurança das cidades naqueles dias antigos, que é a questão dos muros e dos atalaias em cima dos muros. Os muros, eles geravam a segurança das cidades da antiguidade. Isso foi da antiguidade à Era Média, ao medievo. Nós sabemos disso. E
Estes muros, na antiguidade, eles tinham um guarda. E este guarda, ele era chamado Homem da Visão. E este Homem da Visão, ele tinha um nome que o profeta Ezequiel chama de Atalaia. Atalaia. E o Atalaia era aquele sentinela que em cima de uma torre de vigia ficava de olho para ver se algo de perigoso ou o que estava acontecendo de perigo para vir contra aquela cidadela, contra aquela cidade. E aquele homem estava ali. Ele era o Homem da Visão. Ele era o Atalaia. Ele se posicionava. Ele tinha que ter bons olhos, olhos de águia. Ele precisava enxergar longe. Ele precisava discernir lá no horizonte distante. Ele precisava compreender o que estava acontecendo. E mesmo à noite, ele ficava ali. À noite a nossa visão se torna extremamente limitada. Eu me lembro da minha época de exército e das sentinelas nos postos altos. E quando eu olhava, ou em Salvador, ou Feira de Santana, e à noite ela tem o cansaço, e nós estamos castigados pelo sono, e nós não enxergamos bem. Mas eu me lembro do meu treinamento militar. E o treinamento é, se os olhos não conseguem enxergar, porque a noite não nos permite, enxergue com os ouvidos, dizia o meu capitão no treinamento. E por certo, o treinamento de uma atalaia passou também por isso. Porque isso é uma ordem comum, isso é um senso comum de segurança. Se você não consegue enxergar à noite com os olhos, abra bem os teus ouvidos e ouça o que é que a noite está dizendo. Queridos, nós estamos vivendo tempos de dias e tempos da noite. E infelizmente, algumas noites penumbras, algumas noites cinzentas, tem castigado a igreja na face da terra. E o Homem da Visão, o Atalaia, ele precisa compreender o que é que ele está enxergando. Ele precisa discernir o que é que ele está enxergando. E o Atalaia, ele tinha a arma de segurança pessoal. Ele carregava a sua espada. Mas o instrumento principal daquele guerreiro, daquele sentinela, não era a sua espada para a guarda pessoal. Era o chofar, era a trombeta. E há alguns tipos de toques para dizer que tipo de perigo ou que tipo de aviso a guarnição, o reino, a cidade deveria entender. E eu quero dizer nesta noite que o chofar de Deus, os atalaias de Deus, são os profetas da palavra. A palavra diz assim: se alguém der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então existe um toque certo, existe um tom apropriado para trombeta tocar, para dizer: este som é som de guerra. Parece que o nosso pastor, o Espírito Santo, o nosso pastor é o nosso atalaia. Eu posso ouvir um amém? E ele ouviu, né, o Espírito discernindo nele a necessidade. E eu louvo a Deus pelo nosso pastor, eu tenho grande admiração. E ele foi lá e se posicionou por nós, os pastores, pela igreja do Senhor, como uma atalaia, porque ele ouviu o som para nos proteger. E nesta noite o Espírito, tanto com o pastor Ricardo, com o que ele contou, relatando a sua experiência, quanto com o nosso pastor, falando da arte de intercessão dele, líder desta igreja, nos desperta para entendermos que nós sempre estaremos sujeitos aos perigos dessa vida. Mas o Senhor quer que a gente esteja atento. Eu me lembro de Cristo no jardim de Getsêmani. Ele diz aos discípulos: vigiai, vigiai,
para que não entreis em tentação. Vigiar é uma palavra grega e é um nome muito corriqueiro entre alguns povos mais antigos, entre os nomes antigos no Brasil. A palavra vigiar ali é Gregório, que significa atalaia, vigilante, o homem da visão. E o profeta diz aqui que ele deveria não somente ter o toque, mas ele deveria também escrever. Porque aquela mensagem, aquilo que ele estava vendo naquele tempo, era uma mensagem para dias posteriores. Ele havia antecipado algo. A nossa igreja, ela é uma igreja submetida a uma visão do Espírito. Vamos fazer 31 anos. E nesses 31 anos, o Espírito, ele colocou a visão nesta casa. E ele pediu para que a liderança dessa casa escrevesse a visão, ampliasse a visão e a tornasse legível a todos, para que ninguém possa dizer: eu não estou entendendo o que é que esta casa quer. Eu sei o que esta casa quer. Essa igreja é uma igreja pentecostal. Essa igreja tem a insígnia do Espírito. Eu fui um crente batista histórico, tradicional, que não conhecia o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. E louvo a Deus, quando no meio batista conheci o poder do Espírito. Mas eu lembro-me, quando na cidade da Manuela, da minha esposa, da pastora Manuela, a avó de consideração dela, que era da Assembleia de Deus, a irmã Irinha, chegou até mim. Eu estava inserido na política, inserido na teologia, inserido na igreja batista, e eu não tinha nenhuma perspectiva de ser um pentecostal, nenhuma perspectiva de estar na Assembleia de Deus. E lá vai aquela senhorinha, com aquele coque. Sabe como é a missão na Bahia, vocês entendem? Do círculo de oração, tão cheirosa, tão agradável, uma senhora de posses, que ajudou a tantos e tantos pastores no mundo. E ela chegou até mim, e ela disse: eu tive uma visão. É por isso que eu estou aqui lembrando dela, porque eu estou falando da visão, amém? E eu disse: sim, irmã Irinha, qual é a visão? E ela era tão agradável, era a avózinha nossa, a mulher de oração, com seus cabelos brancos, tão querida, tão amada, tão chegada de nossa casa. A mulher que nos ajudou, nos carregou nas intercessões. Porque quem ora pode até morrer, mas a oração não morre. Tem uma pessoa que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Não, quem tem promessa de Deus morre. Quem não morre é a promessa. O intercessor morre, mas as suas orações não morrem. Pastor, isso é bíblico? Sim, eu posso comprovar. Está lá no Apocalipse. Os mártires morreram e a oração deles continuou viva. E lá diz assim: descanse mais um tempo, porque as suas orações continuam vivas diante de Deus. Aleluia! E esta é a Assembleia de Deus, é a igreja que ora, é a igreja que tem os dons do Espírito, é a igreja que tem a visão. Eu disse: irmã Irinha, o que é que a senhora viu? E olha que eu não acredito em todo mundo que vem profetizar para mim não, tá? Eu sou bem cético, continuo racionalista, continuo com um pezão atrás. Mas eu sabia quem era aquela mulher, eu sabia o que ela carregava, eu sabia que ela carregava diploma de intercessora nos seus joelhos. Então eu estava ali com temor e tremor. Eu disse: o que foi que a senhora viu? Ela era uma atalaia. Eu posso ouvir um amém? Você precisa reconhecer quem são os atalaias de Deus. Porque a gente ouve falsas mensagens, falsas visões, e somos guiados por caminhos que não são caminhos do Senhor. E ela disse: o Senhor estava vestido
com uma roupa talar. Eu digo, uma roupa talar é uma roupa sacerdotal. Eu entendi que era ministério. E eu comecei a discernir. E ela disse, o senhor tinha um cinto de ouro no seu peito. E mais uma vez eu discerni aquilo, um cinto, era autoridade. Autoridade para guerrear. E ela disse, e estava escrito no cinto, com letras graúdas, garrafais, o nome Assembleia de Deus. E aí eu entrei na carne. Um batista entra na carne nessa hora, ou não? Vocês estão me entendendo ou não? Eu disse, entendi até aqui, agora que não. Quando Deus fala conosco, nem sempre Ele vai falar em nossos sentimentos. Nem sempre Ele vai falar em nossa perspectiva racional. Nem sempre Ele vai falar em nossa lógica de futuro. Porque a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas eu sabia quem era aquela mulher. E eu recebi aquela palavra, pastor Ailton. Mesmo ali, né? De uma Assembleia de Deus. Alguém está me entendendo com todo o carinho que eu estou falando? E eu recebi aquilo. E ela disse, Deus tem pressa. E ela conhecia minha família, que é da Assembleia de Deus, meu tio que foi líder. Ele disse, fala com o teu povo. Fala com fulano, beltrano. E eu não sou esse tipo de pessoa de procurar falar com ninguém. Eu falo com Deus, mas eu estava entendendo o que ela estava dizendo. E eu fui falar com aquelas pessoas. Eu me lembro que era o ano final de 2007. E eu fui a um culto muito grande. Estava o Josué Brandão pregando, que era o vice da igreja. E ele pregava um texto que era uma visão que Deus falou comigo. 1 Samuel, capítulo 30. Ziglag queimada a fogo. 8 anos antes, o Senhor tinha falado comigo numa visão. Uma visão que me restaurou, que me colocou de pé. Que Deus ia me dar restituição. E quando esse ano o pastor falou do ano da restituição, eu confesso, recebi com muito carinho essa palavra para este ano. E quando eu recebi aquela palavra, ouvindo o pastor Josué Brandão, nosso conhecido e então amigo ali, pregando. E eu chorei na presença de Deus, pelo dom que Deus tem dado a ele. Sabe, quando você é descortinado por dentro, os mistérios, a palavra é a profecia. E eu comecei a chorar ali no púlpito. E terminou o culto, ele veio gentilmente me abraçar, eu estava ali falando para estar na Assembleia de Deus. E quando ele veio falar comigo, ele disse assim, Cláudio, a Bahia o povo me chama tudo de Cláudio na intimidade. Eu digo, diga Josué, essa palavra foi para você. E ele não sabia que 8 anos Deus tinha me falado com essa palavra. E Deus falou isso e isso, e você vai ter restituição na sua vida. E eu disse, aí eu chorei mais, pastor. Chorei na mensagem, quando ele falou aquilo, chorei mais. E voltei para o meu interior, no sul da Bahia. E disse para Manuela, prepare as malas, porque nós vamos para a Feira de Santana e vamos estar na Assembleia de Deus. Meu coração quietou-se com aquilo. Eu tive entendimento daquilo. E Manuela chegou para mim, vocês mulheres fazem muitos desafios. Diga amém. E ela disse, olha, eu não posso ir e deixar a Maninha, porque Maninha morava conosco, morar com a sogra é um exercício de sabedoria, né? E ela disse, os móveis tem que ficar tudo com Maninha. Eu falei, os móveis vão ficar com Maninha? Sim. E eu preciso abençoar a Maninha com a renda. Eu digo, e ainda tem que abençoar, pagar a sogra. Eu disse, tem que abençoar a sogra, tem que dar ela alguma coisa. E aquilo eu fiquei ali dizendo, não compreendi o nome Assembleia de Deus, e agora isso. Os móveis ficam, e eu estava abrindo mão de tudo. Estava abrindo mão de estar num cargo de confiança, abrindo de uma carreira política. Os políticos achavam que eu era o cara da oratória. Mas Deus estava me salvando. Eu me lembro quando eu fui à sede do nosso partido em Salvador. O líder do meu partido chegou para mim e disse, você tem certeza que você é político? Eu olhei ali e ele era filho de um pastor, assembleano. Eu disse, não, eu sou um pastor. Ele disse, você é pastor, homem. Deixa disso, sai disso. E o meu cunhado do meu lado disse, é armação, porque querem tirar, seu nome é muito grande. Você vai crescer demais.
E eu falei com ele, não é armação não, é Deus que está usando essa boca desse político. Porque meu lugar não é na política, meu lugar é no reino, meu lugar é na obra, é no campo, é na seara. E eu abri mão daquilo tudo. E quando eu abri mão daquilo tudo, eu fiquei sem nada. Porque as pessoas disseram, você é louco. E eles me chamavam para muitas propostas. E agora eu estou, ia para a feira, e aí a minha esposa disse, olha, vamos descansar numa casa. Eu vou sair bem breve nisso aqui, para você entender o que é a visão. E pedimos emprestado a casa de uma amiga que queria vender aquela casa, uma casa de praia. E eu falei, Manuela, a conta vai fechar, o dinheiro vai ficar menor, porque eu estou saindo desse mundo, daquilo que me sustentava, os empregos de professor, o cargo de confiança. Então, nós vamos fazer umas compras para cozinhar na praia e comer daquilo que a gente faz na praia e poder se descansar. Eu digo, e vai os filhos, e aí vai a sogra. E a sogra foi, né? Ela é uma mulher de intercessão. Nessa hora é bom, né? Porque ela foi a vovó, a mãe dela de espiritual que carregava a gente também. Mas o Senhor já havia chamado. A mulher que deu a profecia, a avó da Manuela, alguns meses antes, tinha sido chamado, promovido à glória eterna. Já não tinha aquela intercessora. Só a mãe da Manuela como intercessora. E ali nós fizemos as compras. E coloquei um bilhete. E coloquei um bilhete no nome da Manuela no supermercado. Essas promoções de fim de ano. E estamos ali na praia, em Valença, Guaibi, em frente ao Morro do São Paulo. E de repente o meu cunhado me liga e disse, todo mundo está atrás de você, a polícia, os repórteres e tal. Eu digo, que polícia, rapaz, o que foi que eu fiz? Não fiz nada de errado. Eu era um cara digno na política. Ele disse, não, é porque no interiorzinho, até a política, quando é algo, até a polícia, quando é algo que tem que formar, vai atrás do cara. Você está me entendendo? É uma dinâmica de interior. E eu falei, é o que aconteceu? Ele, vocês ganharam um prêmio. E aí contou para a Manuela, e eu tinha ia deixar os móveis com a sogra, não era isso? E naquele bilhete a gente ganhou um caminhão de móveis, tudo novo, para a casa que a gente ia estar em Feira de Santana. E vocês não sabem de algo. Em 1999, eu era missionário batista em Rubiataba. E quando eu vinha a Caldas Novas, e depois levei a Manuela a Caldas Novas, e deixamos a casa, nós morávamos numa casa muito grande. Ali naquela casa, eu não sabia que aqui em Goiás tinha um tal de roubo, de pela madrugada, se a casa está vazia, alguém entra, para um caminhão e leva tudo. Alguém já me contou que é uma dinâmica que acontece em muitos lugares. Eu sofri aquilo, e quando eu voltei de Caldas Novas, deixei a Manuela lá, deixei as coisas lá, algumas pessoas que estavam com a gente. Quando eu nem abri, porque estava tudo arrombado, tudo quebrado. E quando eu entro naquela casa e procuro os móveis da minha casa, e eram móveis novos, naquele ano de 1999, eu disse, levaram tudo. E aí eu fui na minha biblioteca, só deixaram os livros. E pela madrugada Deus tinha falado comigo. Eu tenho até hoje essa Bíblia. E era em Jó, diz assim, pela noite levanta o ladrão e o homicida para matar e roubar. Jó capítulo 24. E eu deixei na minha escrivaninha aberta, naquele texto, e disse, não, isso aqui não é Deus falando comigo. Era uma visão. E levaram a minha escrivaninha, levaram tudo, mas deixaram a Bíblia no chão, aberta no texto que Deus tinha me falado. A visão, ela fala. E eu estava ali muito triste, e liguei para alguns pastores no sul do estado de Goiás, e eles disseram, estamos mandando uma comitiva para você vir agora, porque se o texto diz que rouba e já foi roubado, o texto também diz que mata, então você vai ser morto, e Deus vai ter misericórdia de você, para que você não seja morto. E eu fiquei muito assustado com aquela palavra, mas eu discerni aquela palavra, e eu fui para Caldas Novas. E quando eu estava em Caldas Novas, o Vitor nasceu, o Vitor que vocês conhecem, tão amado, né? E uma irmã mineira chegou para mim cheio de sapateado, coisa de pentecostal, né? Dando, o manto que vocês chamam. E aquilo ali para mim um crente batista, e ela dizia, você foi roubado, e ela não sabia nada. E ela disse, daqui a 7 anos,
você terá tudo de novo. E por incrível que pareça, quando a gente fez as contas, com a palavra do Josué Brandão, com o sorteio que aconteceu, foi exatamente aquilo que aconteceu. E quando nós viemos para aqui, para este lugar, talvez muitas pessoas não entendem a minha permanência aqui, não entendem a gente estar aqui, mas eu estou aqui submetido a uma visão dos céus. Eu acho lindo quando Paulo diz assim: eu não fui rebelde à visão. E a minha pergunta para você nessa noite é: a sua vida carrega uma visão? Porque se a sua vida não carrega uma visão, você não enxerga um palmo adiante de você. Você precisa carregar uma visão de Deus. E quando eu estava lá, de novo, agora em Feira de Santana, amado e querido, você pode ir lá, você pode pesquisar. O pastor Abinaí da Fama fez isso. Ele disse: a cidade te ama demais. Eu não sabia que alguém fazia investigação. Ele disse: eu fiz. Lá da Fama, o Abinaí Vieira. E nós, amados, queridos, honrados. E Deus falou comigo: saia, volte para Goiás. Eu disse: como, Senhor? E Deus disse: volte leve. Dê tudo que você tem. Dê os seus móveis, dê os seus livros teológicos, dê os seus ternos. E olhei para a mulher, para a inteligência espiritual, agora não é mais emocional, e disse: tu abraça isso? E ela disse: eu abraço. E olhei para os filhos. Hoje os dois não estão aqui, mas não é que os dois também são da visão? E os dois olharam e disseram: a gente abraça isso. É uma família de visão. Alguém pode dizer que é uma família de malucos, mas eu chamo uma família de visão. E aqui nós estamos, queridos. E eu quero dizer que estar neste lugar, fazer parte dessa igreja, para mim é uma reconciliação com o propósito de Deus maior. Eu tenho grande admiração pelo pastor Ailton. Eu tenho grande admiração por cada pastor, nominalmente. Eu não quero falar nome por nome. Mas essa admiração, ela é o amor de Deus que é colocado em nós. E eu estou aqui para ser uma atalaia, para estar em cima do muro e para dizer para esta igreja: Deus, Ele é fiel com o que prometeu a esta casa. Deus quer fazer grandes coisas. Eu confesso, perdoe a minha insensatez, ter dito nomes aqui. Mas tem hora que é importante a gente usar de certas loucuras. No antigo ministério que eu estava, que me investigaram, eu não fui tão querido e tão amado quanto aqui eu sou amado. Eu sei que eu quero ser amado mais, mas eu entendo o que Paulo disse: ainda que amando mais vocês, eu seja menos amado. Eu quero dizer para esta igreja que eu amo esta casa. Eu quero dizer que eu admiro o pastor Clarimundo. Estava falando ali algo, e é por isso que eu estou falando aqui agora. Eu disse: pastor, isso é fato? E ele disse: é. Eu vou até contar agora algo que eu falava ali com o senhor. Eu dizia: o pastor, no aniversário dele, pastor José Clarimundo César, ele pediu Pix. O pastor disse: pediu. E nos outros ministérios, pastores bastante ricos, bastante prósperos, pediam Pix para gastar com supérfluo. E até eu entrava nesse afã, dando o que não tinha, para tentar cortejar o líder. Você entende o que eu estou falando ou não? E agora eu me pego desprevenido. Eu não tinha como cortejar o pastor Clarimundo, porque me faltam os recursos. Mas eu estou ali nas reuniões e ele diz assim: o Pix não é para mim. Eu falei: como? O presente não é para o senhor? E ele, daquele jeito dele, né? É para missões. Eu tenho tudo, eu tenho uma aposentadoria, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Contribua um presente que eu vou doar para missões.
Nós estamos submetidos a uma atalaia, a um homem de visão. A gente fala de Paul Walsh, a gente fala dos outros, mas a gente precisa dar honra a quem tem honra. Esta é uma casa de visão. Deus tem coisas grandes para fazer conosco. Nós precisamos ampliar a visão e dizer: o Senhor nos colocou neste lugar porque Ele tem um tempo de honra. Nós não seremos derrotados, não sucumbiremos às noites penumbras, não. Nos colocaremos de pé, estaremos com a bandeira de Jesus erguida, porque a Ele toda glória. Eu já estou encerrando. E no texto, ele vai dizendo que este homem de visão, o texto da Septuaginta, o texto grego, ele não está nesse texto no hebraico. A Septuaginta, ela coloca um quê de interpretação. No texto que nós lemos, disse que ele... Vamos ler aqui para nós compreendermos, só para você entender, eu estou encerrando. No versículo 4, 2:4, eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Eis que a sua alma o quê? Se incha. Diga comigo, orgulho. Diga comigo, opulência. Sabe, essas coisas estão ocorrendo em nosso meio. Gente orgulhosa, gente soberba, gente opulenta. Gente que é ovacionada. A mim faz lembrar de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o profeta. Eu estou aqui para dizer que a minha boca está a serviço do Senhor. Amém? E aqui o texto grego, ele coloca quem é este orgulhoso. Ele diz o ímpio. E você sabe quem é o ímpio? Para o entendimento no Antigo e no Novo Testamento, é aquele que se diz crente, que se diz religioso, mas é falso, é fariseu, não é reto, a alma dele inchada, ele não é reto, ele não está comprometido com a visão. O compromisso dele é com ele mesmo, é egoísta. O compromisso dele é com vil metal. O compromisso dele é com seus sonhos pessoais. O compromisso dele não é com a visão que Deus deu. O compromisso desta casa é com a visão que Deus deu. Esta casa precisa se erguer. O texto diz lá em Hebreus: levantai as mãos caídas, firmai os joelhos trópicos, diga ao trópico que ele é firme. Paulo em outro texto diz: diga ao fraco, eu sou forte. A gente precisa desse poder, desta visão. Fica de pé, por favor. E quando o Senhor me colocou aqui neste lugar, mais uma vez Deus usou o pastor Clarimundo, não foi isso? Eu já falei isso aqui umas 3 ou 4 vezes, vou continuar repetindo. Estava ali no Templo da Glória, ele falou uma palavra tão afetiva, tão carinhosa. A gente precisa receber carinho. E por que eu estou falando de receber carinho? Eu já estou encerrando. E eu quero falar isso aqui porque tem a ver com o texto que a gente está usando. Receber carinho. Ele disse: fica com o pastor Ailton, ajuda ele. E eu não sei se o pastor lembra, ele disse: ajuda ele também. Porque é uma mão dupla, né? Você ajuda e você é o quê? Ajudado. E por que eu estou falando de carinho? Porque o nome desse profeta, o significado do nome Abacuque. Vem cá, pastor, pastor Ricardo, vem cá, eu gosto de fazer isso com o senhor. Eu sei que os goianos às vezes é diferente dos baianos, mas a palavra Abacuque significa isso. Vem cá, homem de Deus, me abraça, por favor.
A palavra Abacuque significa abraço. Oh, aleluia. Obrigado, pastor. Você entende? Deixa Deus te usar para curar a afetividade. Eu não sei qual foram as quedas. Eu não sei o que é que te deixou míope. Eu não sei o que é que fez você não enxergar o futuro glorioso que Deus tem para a tua vida e para esta casa. Para a semana nós estaremos numa festa de comemoração. Eu falei com o pastor, quero estar na feirinha ali, por favor, nem que seja para varrer, eu quero fazer algo, né? Ser útil, me sentir útil. Mas eu quero convidar você, nesta palavra de profecia, lembra que eu falei que eu não vinha como um professor, que eu vinha como um profeta? Uma semana antes da nossa festa, eu quero convidar você, debaixo desse manto de poder do Espírito, ainda que você não me entenda, eu quero convidar você que ama a visão desta casa, a se unir em oração. O pastor falou dos perigos e ele se tornou uma atalaia, sim ou não? Saia do seu lugar, nós temos ainda tempo, eu estou usando o tempo hábil. Vem orar comigo aqui, ore comigo, saia do seu lugar, fique aqui no altar, vem orar comigo. Vem cheio de Deus, vem cheio de visão, saia do seu lugar, por favor. Aleluias. Se você fala em línguas, vem falando em línguas. Se você não fala, tudo bem, às vezes eu não falo toda hora, né? Mas vem. Se alguém toca, canta, faz qualquer coisa, mas deixa a glória, deixa a visão descer. Aleluias. Glória a Deus. Sabe, às vezes eu tenho chorado. E às vezes quando eu tenho chorado, o choro tem atrapalhado a minha visão, porque machuca os nossos sentimentos. Às vezes eu não me sinto tão honrado quanto eu era em Salvador e Feira de Santana. Eu me sinto um Zé Ninguém. Eu já falei que às vezes Deus permite isso porque para que a glória seja dele. E eu me lembro quando eu estava na casa da família Bagster e eu achei a Bíblia do nosso missionário Eurico Bagster. E ali era o ano de 2008. Recém-chegado à Assembleia de Deus, viu, pastores? E eu peguei a Bíblia do missionário. O missionário já tinha dormido no Senhor nos anos 80. E cheio de anotações. Para quem é teólogo ou para quem entende a história da Assembleia de Deus, sabe o que eu estou falando. É a terceira geração dos missionários que veio da Escandinávia. E eu peguei a Bíblia dele mesmo. Uma casa que eles me cederam. Eles cederam com amor. Isso é o abraço, Abacuque. Né? A família Baxter disse, não, você é bem recebido. Você não é mais batista. Você é pentecostal, moço. E aí naquela casa tão provisora, tão agradável. E quando eu peguei aquela Bíblia, os meus olhos se encheram de lágrimas. Eu pude me lembrar da avó Irinha. E da minha cabeça que não entendia nada na visão. E eu disse, eu estou aqui carregando um memorial. A Bíblia do missionário, era como se eu estivesse carregando a Bíblia do Conavingre, a terceira geração. Eu dizia, Senhor, o Senhor está me chamando mesmo para isso, porque existe algo maior do que eu, e aqui eu quero parar para a gente orar. Eu quero dizer que essa visão, ela é maior do que você. Essa visão não é para o teu umbigo, essa visão não é para o teu nariz, essa visão é para que o nome do Senhor seja glorificado. Feche os olhos, ore comigo. Você sente o doce Espírito Santo nessa noite? Você sente o seu coração aquecido pela palavra, como no caminho de Emaús? Aleluias. Oh Pai, eu quero louvar o Teu nome, Deus, porque estar aqui, neste lugar, é parte essencial desta visão. E eu tenho certeza que outras visões se somarão a uma grande visão celestial. E ela será ampliada, ela vai ser aumentada, ela vai ser legível. Outros se somarão a esta casa. Hoje a gente sofre, hoje a gente chora, hoje a gente não entende algumas coisas, mas o Teu Espírito fala comigo, Deus,
que grandes coisas o Senhor fará neste lugar. O Senhor fala comigo que nós iremos possuir, que o Senhor levará esta visão a muitos lugares. Quero louvar o teu nome, no poderoso nome de Jesus. Olha para mim, olha para mim. Diz assim: o Espírito, fala com força, o Espírito me abraça para curar a minha afetividade e para ampliar a minha visão. Cante ao Senhor com um belíssimo ministério de louvor. Adore a Deus.